Bom, gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer a continuação do nosso vídeo sobre os pais da Igreja Contemporânea da Alma, mais uma vez invadindo aqui o canal do meu amigo Leandro Quadros, e a gente vai falar agora sobre o inferno, né, que a gente viu no vídeo anterior sobre o que os pais da Igreja dos primeiros séculos entendiam pelo estado intermediário, né, aquele estado entre a morte e a ressurreição, que para os imortalistas a alma já sai do corpo, já está no céu, mas que a gente viu que para a Bíblia e também para os pais da Igreja é um estado inconsciente, o ser humano ele está num estado, metaforicamente chamado de sono, onde a pessoa ela não está com vida consciente entre a morte e a ressurreição, e ela só na ressurreição, na volta de Jesus, ela volta à existência para ela poder entrar na vida eterna, entrar no reino celestial e ter comunhão direta com Deus e com as pessoas que ela deixou em vida aqui na terra. Então, aqui a gente vai ver o que os pais da igreja entendiam pelo inferno, que é o estado posterior à ressurreição, né? Ou seja, o que os não salvos vão passar por toda a eternidade. Seria um tormento eterno, que os mortalistas afirmam, ou seria um aniquilacionismo, morte eterna, né? Como nós mortalistas afirmamos. Então a gente vai ver sobre isso também o que os reformadores pensavam sobre a questão da imortalidade da alma. A gente sabe que vários reformadores foram a favor da imortalidade da alma, logicamente, mas também houveram muitos reformadores que foram contra a imortalidade da alma, como por exemplo aqueles que a gente vai ver aqui, incluindo o próprio Lutero. Então a gente vai analisar aqui o que os reformadores pensavam sobre isso e também o que alguns escritores dos mais importantes da história cristã entendiam sobre isso, até porque existe uma acusação muito frequente, né, apologética imortalista, de que a doutrina da mortalidade da alma ela foi uma invenção de adventistas de séculos passados, ou seja, uma doutrina bem recente, né? E a gente vai ver que isso é totalmente falso, porque não apenas a Bíblia, os pais da igreja defendiam a mortalidade da alma, mas também muitos dos reformadores e dos cristãos ali da época da Reforma. Então vamos conferir o que eles tinham a dizer a esse respeito. Então a gente pode começar aqui com Inácio de Antioquia, que escreveu no início do segundo século. Ele disse que o pão, está falando do pão da Santa Ceia, é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Então aqui a gente vê que só quem participa da Santa Ceia na concepção de Inácio é que tem um remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, o que dando a entender, né? Quem não participa, então não tem a imortalidade. Aqui é bastante simples e claro. Aos magnésios ele escreve: portanto não sejamos insensíveis à sua bondade, está falando de Deus. Se ele nos recompensasse de acordo com nossas obras, deixaríamos de existir. Contudo, tornando-nos seus discípulos, abraçamos a vida segundo o cristianismo. Aqui a gente vê uma coisa interessante, porque ele diz que se Deus nos recompensasse conforme nossas obras, a gente deixaria de existir, e não que a gente seria atormentado eternamente no inferno. E a gente sabe que os ímpios, eles são recompensados de acordo com as suas obras. Os salvos não, os salvos eles são recompensados por causa da obra de Cristo em nosso favor, né? Agora, os ímpios, como o sacrifício vicário de Cristo não é imputado a eles, então eles são julgados de acordo com as próprias obras deles. E aí, de acordo com as obras deles, eles deixam de existir. É isso que Inácio faz por aqui. Clemente de Roma, também, outro que a gente viu no último vídeo, ele escreve que os pecadores são exterminados da terra e que, citando um trecho bíblico, viu o ímpio exaltado, levado como cedos do Líbano, passei e não existia mais, procurei o lugar em que estava e não encontrei. Então a gente vê mais uma vez ele citando aqui, né, 2 versículos e nenhum deles falando de um tormento eterno, mas apenas de ímpios sendo exterminados e não existindo mais. Barnabé de Antioquia, a gente vê na sua epístola, né, ele escreveu: nós mesmos, tendo recebido a promessa, com a maldade não mais existindo e tendo todas as coisas sido feitas novas pelo Senhor, seremos capazes de administrar a justiça. Então, quando Deus cria novas todas as coisas, a maldade não existe mais, né? Não é como se existisse ainda uma enormidade de pessoas sofrendo e blasfemando contra Deus e pecando em algum lugar no universo. Na sua epístola, ainda no capítulo 20, ele escreve: o caminho do sombrio, ou seja, do diabo, é torto e cheio de maldição, pois é o caminho da morte eterna com punição, e nele estão as coisas que destroem sua alma: idolatria, perversidades, arrogância do poder. Ele vai citando as coisas que fazem mal para a alma. Então a gente vê aqui que ele crê na morte eterna com punição, exatamente o mesmo que os mortalistas creem, né? Ou seja, a pessoa morre para sempre, mas depois de um tempo de punição. Hermas, escrevendo no segundo século,
ele diz: se aquele que deve praticar o bem pratica o mal, não te parece que comete erro maior do que aquele que não conhece a Deus? Por isso, aqueles que não conhecem a Deus e praticam o mal são condenados à morte. Mas os que conhecem a Deus, que viram sua grandeza e ainda praticam o mal, serão duplamente castigados e morrerão para sempre. É desse modo que a igreja de Deus será purificada. Aqui ele diz que os ímpios morrerão para sempre, né, e não que serão atormentados para sempre, mas que antes disso serão duplamente castigados, né, ou seja, existe o castigo e depois existe a morte eterna. Em outro trecho ele afirma: Senhor, explica-me desse ponto. Ele perguntou: o que procuras ainda? Eu continuei: Senhor, os voluptuosos e transviados são atormentados por tanto tempo quanto aquele que foram voluptuosos e transviados? Ele respondeu: são atormentados durante tempo igual. Eu observei: Senhor, são atormentados por pouquíssimo tempo. Com efeito, seria preciso que as pessoas que vivem assim na volúpia e se esquecem de Deus fossem torturadas por tempo 7 vezes maior. Ele me disse: insensato, não conheces a força do tormento. Eu respondi: Senhor, se eu conhecesse, não pediria explicação. Ele continuou: aqui é só para explicar, aqui é Hermas dialogando com o pastor, que na verdade é o anjo que está falando com ele, né, em nome do Senhor. Ele continuou: escuta, qual é a força de uma coisa e de outra? O tempo da volúpia não engana de 1 hora, mas de 1 hora de tormento tem a força de 30 dias. Passando um dia na volúpia no engano e um dia nos tormentos, esse dia de tormento vale por 1 ano inteiro. A pessoa é atormentada por tantos anos quantos dias passou na volúpia. Vês, portanto, que o tempo da volúpia do engano é mínimo, mas o do castigo e do tormento é longo. Aqui a gente vê claramente que para ele o tormento não era eterno, ele tinha um fim. Por mais que ele aqui dissesse, né, que dura meses ou dias ou anos, isso aqui é uma demonstração de que ele não acreditava que o tormento durava para sempre, sim que ele era proporcional aos pecados que cada um cometia aqui na terra, e aí ele pagava na outra vida por isso, ou seja, não era um tormento eterno, mas sim um tormento proporcional ao tempo que ele passou no pecado. Tassiano Sírio, que a gente já viu no outro vídeo também, ele defendia muito a mortalidade da alma, e em relação aos demônios, ele diz que eles, os demônios, não morrem facilmente, pois não têm carne, mas vivendo praticações de morte, também eles morrem tantas vezes quanto ensinam a pecar aqueles que os seguem. Portanto, a vantagem agora tem sobre os homens, isto é, não morrer de mal semelhante a eles. Esse mesmo fato lhes será mais amargo quando chegar a hora do castigo, pois não terão parte na vida eterna participando dela, tendo lugar disso a morte na imortalidade. E como nós, para quem morrer é agora um acidente tão fácil, receberemos depois a imortalidade junto com o gozo, ou apenas junto com a mortalidade. Também os demônios que abusam da vida presente, que para pecar a todo momento, e que durante a vida estão morrendo, terão depois a mesma imortalidade que os homens que deliberadamente realizaram tudo o que lhes impuseram com a lei durante o tempo que viveram. Não digamos nada sobre o fato de que entre os homens que os seguem aconteceu menos espécies de pecados por não viverem longo tempo, enquanto nos citados demônios o pecado se prolonga muito mais em razão do tempo indefinido da sua vida. Então a gente vê aqui que para ele o demônio ele também é aniquilado, mas ele é aniquilado depois de muito mais tempo do que os homens, né? Por isso que ele diz que eles não morrem facilmente. Se eles não morrem facilmente, é porque eles morrem, certo? Porque se eles não morressem nunca, ele ia dizer que eles não morrem facilmente. Então eles morrem, só que depois de mais tempo. Por isso que ele diz aqui, né, que o pecado se prolonga muito mais em razão do tempo indefinido da sua vida, né? Ou seja, não é um tempo eterno, é um tempo indefinido. Fica mais tempo sendo castigado porque ele ficou mais tempo, porque ele pecou durante mais tempo do que qualquer ser humano. Mas ele diz que teria em lugar a morte na imortalidade, ou seja, uma morte eterna. Então o destino dos demônios é o mesmo destino dos seres humanos, só que eles são atormentados por mais tempo do que os homens durante o seu período de castigo no Guiena. No seu discurso contra os gregos ainda, ele afirma: há quem diz que Deus é perfeito, é corpo, eu que é incorpóreo, que o mundo é indestrutível, eu que é indestrutível, que a conflagração universal acontece periodicamente, eu que o de uma vez só. Que ele está contrapondo a crença grega com a crença pessoal dele, né, a crença cristã. E aí ele diz aqui que a conflagração universal, que para os gregos, aqui está falando mais especificamente dos estoicos, né? O que os estoicos acreditavam? Eles achavam que durante um certo período de tempo, de ciclo, né, eras em eras, havia aquilo que eles chamavam de conflagração universal. O que é isso? É quando o universo inteiro era consumido pelo fogo e todo mundo era aniquilado. Só que eles acreditavam que depois de um tempo, ou seja, depois de uma certa era, tudo era recriado novamente, e aí ia acontecendo isso periodicamente, de forma cíclica, ou seja, Deus cria tudo,
todo mundo é aniquilado depois de um tempo, depois todo mundo é recriado, e depois de um tempo todo mundo é aniquilado de novo, e assim sucessivamente. Era isso que os estoicos acreditavam. Taciano não, ele fala, ó, a conflagração universal, para ele, né, para mim, acontece de uma só vez, ou seja, o aniquilacionismo para os cristãos é eterno, por isso que a gente aceitou, né, é uma morte eterna. O que é isso? É uma morte que é irreversível. A pessoa morre de uma vez para sempre, de uma vez para nunca mais, e não como se ela fosse novamente recriada ou ressuscitada para ter uma nova oportunidade, para depois morrer novamente. Uma vez só ocorre o aniquilacionismo, e esse aniquilacionismo tem efeitos eternos, tem efeitos permanentes. Aqui Justino de Roma, ele afirma, na sua segunda apologia, assim Deus também adia por um fim a conclusão e destruição do universo por causa da semente dos cristãos, recém espalhada pelo mundo, que ele sabe ser a única causa da conservação da natureza. De fato, se assim não fosse, vós não teríeis poder para fazer nada daquilo que fazeis conosco, nem seríeis manejados pelos demônios, como instrumentos de sua ação. Mas descendo o fogo de julgamento, já teria separado tudo sem exceção, do mesmo modo como não deixou ninguém vivo antes do dilúvio, a não ser aqueles que nós chamamos Noé, juntamente com os seus, e que vós chamais Deucalião. Aqui ele está falando da crença dos gregos. Aqui os gregos eles também acreditavam no dilúvio, só que não no dilúvio de Noé, né? Não da forma bíblica, mas eles também acreditavam no dilúvio. Então, o que basicamente o Justino está dizendo é o seguinte, né? Que Deus vai colocar o fim a destruir todos os ímpios do universo da mesma forma que ele destruiu todos os ímpios da época de Noé. Então aqui está muito claro que não se trata de um tormento eterno, mas sim de uma destruição total e completa da mesma forma que foi com Noé, da mesma forma que os próprios gregos acreditavam da sua maneira. Ele também escreve, Deus atrasou a confusão e destruição de todo mundo, pelo qual os anjos maus e os demônios e os homens devem deixar de existir. Bom, eu acho que é impossível ser mais claro do que isso, né? Ele diz claramente aqui que os homens devem deixar de existir, está falando aqui dos homens maus, né? Eu não sei de que forma ele poderia ser mais claro, mais enfático, ou mais direto em relação a isso. Arnóbio, ele também escreveu, mas se você está realmente certo de que as almas dos homens são imortais e dotadas de conhecimento, quando elas vão para cá, deixe-me questionar a juventude que você vê as coisas pela sua ignorância, estando acostumado aos caminhos dos homens. Mais uma vez aqui ele zomba da crença da metade da alma, afirmando, além disso, o mesmo raciocínio não só mostra que as almas não são incorpóreas, mas também que as privam de toda e qualquer imortalidade, e remete-as para os limites dentro dos quais a vida é normalmente fechada. Ele também diz, não há motivo, portanto, que nos engane, não há motivo que nos faça conceber esperanças infundadas, aquele que se diz por alguns pensadores recentes e fanáticos, pela excessiva estima de si mesmos, de que as almas são imortais. Aqui ele reconhece que havia de fato alguns cristãos da sua época que acreditavam na imortalidade da alma, só que ele diz que esses pensadores são recentes e fanáticos, ou seja, não era nem sequer a maioria da sua época. Isso também é reconhecido por outros pais da igreja que inclusive eram imortalistas e que acreditavam na imortalidade da alma. Inclusive Basílio, que escreveu no IV século, mas ele reconheceu, grande parte dos homens afirma que haverá um fim à punição daqueles que foram punidos. Ou seja, por mais que o próprio Basílio, que é do IV século, ele fosse um teólogo imortalista, ele reconhecia que grande parte dos homens afirmam o aniquilacionismo e não aquilo que ele acreditava. E a gente tem o próprio Agostinho, que também foi um dos maiores, se não o maior propagador da doutrina do tormento eterno, mas ele também reconhece isso, mesmo que Basílio, né? Existem muitíssimos que, apesar de não negarem as Santas Escrituras, não acreditam em tormentos eternos. Aqui ele não diz que ninguém acredita, não existe nenhum aniquilacionista, ou então que existem, são raríssimos, um punhado de pessoas, né, meia dúzia de gatos pingados. Não, ele afirma que existem muitíssimos que, apesar de não negar as Santas Escrituras, ou seja, creem na Bíblia, mas não acreditam em tormentos eternos. Então aqui são dois testemunhos, né, muito fortes de que mesmo em pleno século IV, mesmo com os próprios pais da igreja que eram imortalistas dessa época, mesmo Basílio e Agostinho, né, sendo dois exemplos disso, até eles mesmos reconheciam que muitos cristãos dessa época continuavam crendo no mortalismo bíblico e não na doutrina imortalista do tormento eterno. Vamos agora para a crença dos reformadores, né? A começar com o mais importante de todos, que é, claro, o próprio Martinho Lutero. Ele escreveu a respeito de sua... Na verdade, isso aqui é uma carta que ele escreveu
a um teólogo que era mortalista, né? E ele estava trocando carta com Lutero. E Lutero respondeu a ele dizendo: a respeito de suas almas, eu não tenho conhecimento suficiente para te responder, mas eu estou inclinado a concordar com a sua opinião de que as almas simplesmente dormem e que elas não sabem onde estão até o dia do julgamento. Sou levado a esta opinião pela palavra das Escrituras. Eles dormem com seus pais. Os mortos que foram levantados por Cristo e pelos apóstolos testificam este fato, já que é como se eles tivessem acabado de ser acordados do sono e não sabem onde estiveram. A isto pode ser adicionado as experiências estáticas de muitos santos. Eu não tenho nada com o qual eu poderia derrubar essa opinião. Quem sabe como Deus lida com as almas que partem? Não poderia Deus, da mesma forma, simplesmente fazê-las dormir e acordar, ou enquanto Ele deseja que elas durmam, assim como Ele submete ao sono aqueles que viveram na carne? Que Ele diz claramente, né, que não existe vida consciente entre a morte e a ressurreição, ainda que ele não fosse um dogmático sobre o tema, né? Ele começa dizendo que ele não tem conhecimento suficiente para responder, mas ele mostra claramente a inclinação dele na direção da doutrina do mortalismo mesmo, né? Eles afirmam que quando os mortos ressuscitarem, eles nem vão ter noção, né, do que aconteceu nesse meio tempo até ocorrer a ressurreição. É como se você morre hoje e no abrir e piscar de olhos, de repente se vê na ressurreição dos mortos. Aqui em outra obra, né, ele está condenando as doutrinas papistas, e aí ele inclui a imortalidade da alma nessas doutrinas. Ele afirma: contudo, eu permito ao Papa estabelecer artigos de fé para si mesmo e para seus próprios fiéis, tais como que o pão e o vinho são transubstanciados no sacramento, que a essência de Deus não gera nem é gerada, que a alma é a forma substancial do corpo humano, que ele, o Papa, o imperador do mundo e rei dos céus e Deus terreno, que a alma é imortal, e todas essas monstruosidades sem fim num monte de estrume dos decretos humanos, para que tal qual é a sua fé, tal qual seja o seu evangelho, tal qual seja a sua igreja, que os seus lábios tenham alface apropriada e a tâmara possa ser digna da panela. Aqui ele deixa claro que ele, né, inclui a imortalidade da alma, né, no monte de estrumes dos decretos humanos, nas monstruosidades sem fim do papado. Então, mais uma vez, deixando bem claro que ele não acreditava que a doutrina de que a alma fosse imortal, como os papistas da época dele acreditavam. Em outra carta ele escreve: daí os especialistas em Roma, está falando mais uma vez os católicos, né, recentemente pronunciaram um decreto sagrado no concílio de Latrão, né, o quinto, que estabelece que a alma do homem é imortal, agindo como se nós não disséssemos todos o nosso comum credo: eu acredito na vida eterna. E com a assistência do gênio Aristóteles, aqui está ironizando, né, evidentemente, eles decretam além disso que a alma é essencialmente a forma do corpo humano e muitos outros esplêndidos artigos de natureza parecida. Estes decretos são, de fato, mais apropriados para a igreja papal, pois eles possibilitam a eles manter sonhos humanos e as doutrinas de demônios enquanto eles pisam e destroem a fé e o ensino de Cristo. Aqui, como a gente viu, né, a doutrina da imortalidade da alma, como eu já expus no meu livro, em vários artigos, ela é a base para todas as doutrinas, todas as heresias da igreja católica e do espiritismo tem como base a imortalidade da alma, né? O culto aos mortos, a idolatria, a intercessão dos santos, tudo isso daí, né, isso daí é invocação dos defuntos, isso aí é tudo baseado na doutrina da imortalidade da alma. Se a alma não é imortal, se ela morre com o corpo, então obviamente não existe nada disso, nem é possível que haja alguma dessas coisas. Por isso que Lutero, ele condena essa doutrina e ele diz que isso daí serve apenas para manter sonhos humanos, né, ou seja, essas falsas doutrinas de demônios, enquanto eles pisam e destroem a fé e ensino de Cristo. Então Lutero tinha essa consciência, né, logicamente ele não cria a imortalidade da alma, e ele sabia que isso era apenas um pretexto que Roma utilizava para manter e sustentar os seus falsos ensinos. Comentando o livro de Eclesiastes, ele diz: não há ali deveres, ciência, conhecimento e sabedoria. Salomão opinou que os mortos estão a dormir e nada sentem absolutamente, pois os mortos ali jazem, não levando em conta nem dias, nem anos, mas quando despertarem, parecerá haver dormido apenas um minuto. É aquilo que eu falei, né? Você está vivo, aí você morre, né? Você vai se ver onde? No céu, vai passar lá milênios com Cristo no céu? Não, você vai ressuscitar no dia da volta de Jesus e vai ser como se não tivesse passado praticamente nenhum tempo, né? Como se você, da mesma forma que quando você dorme, você acorda no dia seguinte de um sono profundo, não é como se tivesse passado todo o tempo, porque você não tem essa percepção da passagem do tempo. Da mesma forma para quem morre, já que não está consciente, ela apenas ressuscita no dia da volta de Jesus, né, como se não tivesse passado nem mesmo um minuto.
Aqui a gente tem outro reformador, né, William Dale, ele escreve, ele é um reformador inglês, e ele comenta: e vós, colocando as almas dos que partiram no céu, no inferno, no purgatório, destruís os argumentos mediante os quais Cristo e Paulo provam a ressurreição. E mais, se as almas estão no céu, dizei-lhe por que não estão em tão boas condições como os anjos, e então, que motivo existe para a ressurreição? Então aqui ele está não apenas refutando a doutrina da imortalidade da alma, mas ainda mostrando que ela se contrapõe à doutrina da ressurreição, aquilo que eu já afirmei diversas vezes, inclusive, né? Se a alma é imortal, se a gente já está no céu antes da ressurreição, para que existe a ressurreição, né? Não existe razão nenhuma para a pessoa ressuscitar, se ela já está muito bem no céu, obrigado, né? Então a ressurreição é simplesmente um detalhe, uma coisa totalmente desnecessária, desinteressante. A pessoa já está no céu, já está, né, com Deus, já está muito bem lá, já está vivendo perfeitamente bem, então ela teoricamente nem sequer precisaria de um corpo para continuar existindo, né? Então a doutrina da ressurreição é de fato uma refutação à doutrina da imortalidade da alma, né? As duas se contrapõem uma à outra, embora óbvio, os mortalistas vão dizer: nós cremos na ressurreição, mas é uma ressurreição vã, uma ressurreição inútil, uma ressurreição que é totalmente desnecessária e desimportante na teologia deles. Agora, na nossa teologia é realmente importante. Por quê? Porque se não há ressurreição, então os mortos já pereceram. Então os mortos eles não vão ter uma vida póstuma, né? Uma vida eterna para desfrutar. Por isso que a teologia bíblica, que é a teologia mortalista, a ressurreição é tão fundamentalmente importante. Aqui John Milton, né, muitos devem conhecer, e também era muito conhecido naquela época, e ele fez um tratado onde ele escreve: visto pois que o homem todo, como se diz, consiste uniformemente do corpo e alma, quaisquer que sejam os distintos campos atribuídos nessas divisões, mostrarei que na morte primeiro o homem todo e depois cada parte componente sofre a privação da vida, porque a sepultura é a comum custódia de todos até o dia do juízo. Então, mais uma vez, né, a pessoa morre, ela fica privada da vida, ela dorme na sepultura até o dia do juízo, na volta de Jesus. É perfeitamente simples e lógico de entender esse raciocínio. E também existem muitos lados históricos, né, de atores da época que testemunhavam que existiam milhares de pregadores, mortalistas naquela época. Embora, sim, a maioria fosse defensor da imortalidade da alma, e a maioria dos reformadores também acreditavam na imortalidade da alma, das confissões de fé protestantes mais antigas, mas muitos mortalistas existiam naquela época. Inclusive, o próprio Calvino escreveu, Calvino, na verdade, é o principal responsável pela doutrina da imortalidade da alma ter prevalecido, por assim dizer, no protestantismo da Reforma, né? Ele acabou, como Lutero defendia a mortalidade da alma, mas não de uma forma dogmática, e como os outros reformadores também defendiam, mas eles não eram o ponto que eles focavam muito, sobrou a esses outros teólogos reformadores que defendiam a doutrina da imortalidade da alma. Eles acabaram tendo mais êxito em levar essa doutrina adiante, porque eles eram bastante dogmáticos, né? O próprio Calvino escreveu um livro rebatendo os anabatistas da sua época, onde ele tenta refutar a doutrina da mortalidade da alma, justamente porque os anabatistas defendiam essa doutrina, né? Então a gente vê que a doutrina do aniquilacionismo era muito conhecida na época, era muito popular, os anabatistas criam nela, Lutero criam nela, outros reformadores criam nela, e milhares de protestantes criam nela. Só que a maioria ainda assim acreditava na mortalidade da alma, como ainda a maioria continua acreditando até hoje, né? Não como se a maioria estivesse certa, porque a maioria na época de Lutero nem protestante era, né? Era tudo católico. E nem por isso a gente vai voltar ao catolicismo, né? Essa coisa de que a maioria está com a razão é um argumento completamente falacioso. A voz do povo não é a voz de Deus, né? Se a voz do povo fosse a voz de Deus, a gente não deveria nem ser cristão, já que durante todo o tempo o cristianismo não era a maioria e tende a não ser, né? Então a gente sabe que, por mais que a imortalidade da alma não fosse a doutrina predominante, existiam muitos teólogos e muitos reformadores e muitos cristãos protestantes que eram aniquilacionistas e que defendiam essa doutrina, ainda que eles não fossem a maioria, mas eles existiam, né? Eles existiam numa quantidade bastante relevante, bastante significativa. No meu livro eu cito muitos outros autores, né? Inclusive John Locke, o principal deles, que também eram protestantes, também eram pessoas esclarecidas e defendiam a doutrina da mortalidade da alma, né? Então a gente vê que nunca essa doutrina foi de fato inventada pelos adventistas ou pelos testemunhos de Jeová, não sei quantos séculos depois, não. Isso daí claramente já era querido muito antes, tanto na Bíblia quanto pelos pais da igreja, quanto pelos reformadores. Nunca deixou de ser querida, né? Só que ela se tornou, talvez vamos dizer assim, né? ela se tornou mais popular, vamos dizer assim, né? Em tempos mais recentes, devido a crenças, né, de igrejas como a igreja adventista, e aí reacendendo esse debate. Mas esse debate em si
nunca deixou de existir, porque sempre houveram cristãos aniquilacionistas ao longo de toda a história. Quem afirma que só os adventistas que inventaram essa doutrina, né, como se Ellen White tivesse inventado essa doutrina não sei quantos séculos atrás, isso daí é um grande mentiroso, né? Infelizmente, mas existe gente que realmente ainda acredita nisso, apesar de todas as provas históricas demonstrarem o contrário. E para terminar aqui, embora não seja o tema desse vídeo, mas daria até para colocar aqui, eu fiz questão de incluir a citação da Enciclopédia Judaica, que ela mostra que do tempo do Antigo Testamento, os cristãos, né, do tempo bíblico, eles não acreditavam também na doutrina da imortalidade da alma. Ele diz aqui: a crença de que a alma continua existindo após a decomposição do corpo é uma especulação que não é ensinada expressamente na Sagrada Escritura. A crença na imortalidade da alma chegou aos judeus quando eles tiveram contato com o pensamento grego e principalmente através da filosofia de Platão, seu principal expoente, que chegou a esse entendimento por meio dos mistérios órficos e eleusianos que na Babilônia e no Egito se encontravam estranhamente misturados. Então aqui a própria Enciclopédia Judaica ela reconhece que os judeus do tempo bíblico, né, do Antigo Testamento, eles não acreditavam na doutrina da imortalidade da alma. Por quê? Porque foi só através da filosofia de Platão, ou seja, depois da diáspora judaica, é que os judeus tiveram expostos à doutrina platônica, ou seja, a doutrina da imortalidade da alma, e a partir daí que os judeus começaram a acreditar nessa doutrina, ou seja, já depois do fechamento do cano do Antigo Testamento. Então a gente vê aqui, tem muito mais citações sobre isso no meu livro, né? Você pode baixar lá e ler, tanto da lei da imortalidade da alma, quanto também dos pais da igreja contra a imortalidade da alma. Você tem muitas outras citações, aqui eu não posso passar todas por questão de limite de tempo, mas é isso, a doutrina da imortalidade da alma, ela não era crida pelos judeus na época do Antigo Testamento, ela não era crida também pelos primeiros pais da igreja e também não era crida por parte dos próprios reformadores. Então você tem não apenas todas as razões bíblicas, mas também todas as razões históricas para repudiar essa doutrina da imortalidade da alma, que na verdade ela nada mais é do que um sincretismo com a doutrina grega, com a doutrina pagã, né, do paganismo grego e helênico, que ao entrar em contato com o judaísmo e posteriormente com o cristianismo, os teólogos e filósofos, né, cristãos e judeus, eles tentaram fazer uma mescla das duas coisas, né? Daí essa junção da ressurreição com a imortalidade da alma e essas coisas que eles criaram, que não tem nenhum fundamento e que inclusive acabam contrapondo todo o ensino bíblico sobre o tema e totalmente tirando todo o peso da doutrina da ressurreição, né, como eu falei, tornando a doutrina da ressurreição inteiramente e completamente desnecessária. Então é isso, mais uma vez lembrando que você pode baixar o meu livro Os Pais da Igreja contra a Imortalidade da Alma, onde todas essas citações estão lá e muitas outras que não deu para falar aqui, para não ficar um vídeo gigantesco. Na página dos livros, né, no meu site www.lucasmozali.com, você entra lá na seção dos livros e você pode baixar esse e também qualquer outro livro meu, incluindo o Além da Imortalidade da Alma, que é o livro mais conhecido, né, onde eu abordo essa questão do ponto de vista bíblico, né. Isso aqui dos Pais da Igreja contra a Imortalidade da Alma é focado no aspecto histórico. Então a gente vai ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer ao Leandro Quadros por essa oportunidade de postar o vídeo por aqui, e eu quero também incentivar todos vocês a estudarem o assunto com mais atenção, mais a fundo, porque é um tema muito pertinente e muito instigante, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que for estudar mais a fundo a questão da imortalidade da alma vai ver que ela não tem fundamento nem na Bíblia e nem, quem diria, na história dos primeiros séculos. É isso, pessoal, um abraço, valeu, falou!